agora nós vamos dar uma aprofundada nessa questão do processo de modernização, né? O que estava acontecendo lá em meados do século XIX, na metade do século XIX aqui no Brasil? Nós tivemos o início da construção de ferrovias no Brasil, já foi falado. E aí o objetivo era compor uma infraestrutura de escoamento da produção agrícola das fazendas para os portos onde era feita a exportação. As ferrovias eram uma inovação importante, pois facilitavam o transporte e agilizavam a circulação de mercadorias do interior para o litoral, possibilitando maior integração no território nacional. Com o aumento da circulação de produtos, o comércio interno também foi ampliado, passando a englobar diferentes regiões do Brasil. Então, quando a gente olha aqui, né, e presta atenção nas ferrovias, nós podemos ver o seguinte fato, né, histórico. Aqui em Volta Redonda, por exemplo, vamos pegar aqui a região do Vale do Paraíba, principalmente aqui o interior, né, Volta Redonda, Vassouras, Valença, Barra do Piraí, Resende, toda essa região aqui, entre outras cidadezinhas que nós temos aqui à nossa volta, né? Todas essas que eu citei não tem saída para o mar, não tem mar. Tem mar em Volta Redonda? Tem mar em Barra Mansa? Não tem. Então, e nós tínhamos fazendas de café em plena produção aqui. E para onde que esse café ia? Como que esse café era escoado? Escoar é levar até o porto e do porto ele teria que ser escoado para fora do Brasil. Como é que isso acontecia? Né? Com a chegada das ferrovias, né, o café era colocado nos trens, era abastecido ali os vagões de trens e o trem levava até as cidades litorâneas. Lá nas cidades litorâneas como Rio de Janeiro, Porto de Santos, lá no oeste paulista, essas sacas de café eram retiradas do trem e levadas até os navios. Então, assim, era muito trabalhoso, mas a ferrovia ajudou muito, porque antes da ferrovia, como que vocês acham que o café saía? Né? Eu vou deixar essa questão para vocês pesquisarem, tá bom? E aí, nós temos um fato muito importante. A indústria começa a ser movimentada no Brasil. Não é só a ferrovia que vai beneficiar o café, não é só o café que vai ter lucro, não são só os fazendeiros. Pequenos comerciantes, alguns industriais vão começar a investir na indústria, cidades vão ser construídas, algumas vão ser melhoradas, e aí as pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor. Não vão precisar mais sair das suas cidades para poder buscar um produto em outra, porque a ferrovia também possibilita trazer produtos de fora para dentro. Vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? Se não tiver, pausa o vídeo, faz a pergunta aqui na plataforma, tá? E aí agora nós vamos ver um fator interessante na outra foto. Nós temos aqui, né, uma fábrica no Brasil em 1880. Então, lá no segundo reinado, com Dom Pedro II, toda a riqueza gerada pela produção cafeira foi sendo investida em diversos setores. Eu acabei de falar, as fábricas vão ter ali o seu, a sua participação, a indústria vai começar a chegar no Brasil. E além das ferrovias, esses capitais alcançaram também as cidades. Alguns centros urbanos receberam parte desses investimentos. Olha as cidades sendo beneficiadas aí. Principalmente os que se situavam na região sudeste, a nossa região. Fábricas, bancos e setores do comércio, por exemplo, receberam um grande apoio financeiro, tanto da elite, da galera com dinheiro, quanto do governo, que para o governo era interessante, sendo modernizados. Algumas cidades foram fundadas e outras receberam algumas melhorias, já falei sobre isso. E foi nesse período também que se estabeleceram as primeiras indústrias no país. Então, a indústria chega no segundo reinado. E agora, após a gente observar, né, os avanços da indústria,
do escoamento do café por meio das ferrovias até chegar aos portos, né, ao litoral, nós também temos que observar a questão indígena no Brasil. Os indígenas no segundo reinado, como é que eles ficaram, né? Qual foi a situação dele? Então, o que vai acontecer no Brasil? Em 1845 vai ser aprovada uma das primeiras legislações do país voltadas aos indígenas. O Dom Pedro II ele tinha uma preocupação muito grande com a questão indígena. Só que nós temos que ter em mente que Dom Pedro II ele vai olhar para os indígenas da seguinte forma, não só ele, como todo o pensamento brasileiro, né, grande maioria, que o indígena ele precisava ser civilizado, ele tinha que ter modos europeus. Como é que você ensina isso para um nativo, né? Impondo, né, as missões e a catequese. Então, nós vamos ter o regulamento acerca das missões de catequese e civilização dos índios. Então, o que esse decreto determinava? Vocês vão ler com calma a página 337 e responder no caderno o que este decreto determinava. Na próxima aula, nós vamos abordar, fazer a correção das tarefas que passarei, né, depois, após essa aula, e vamos entrar no seguinte conflito. Guerra do Paraguai. Sim, rolou no segundo reinado, morreu gente pra caramba e o Brasil quase perdeu o território, mas eu não vou contar quem ganhou. Até a próxima aula. Bons estudos!